Olá, meus amigos, minhas amigas, quero iniciar esse vídeo aqui de hoje, me apresentando, né, dizendo quem eu sou, o que eu fiz, contar um pouco da minha história. Então, meu nome é Márcio Guerreiro, eu atuo no mercado de seguros há 36 anos e alguns meses. Eu sei disso porque recentemente fiz um levantamento aí para aposentadoria, deu 36 anos, 7 meses, tem aqueles pedágios. Então, aí já disse que a minha formação, ela até então, até hoje, é uma formação muito CLT, né? Trabalhando para empresas, prestando serviço como funcionário. E aí eu acho que essa é uma disruptura que eu vou contar para vocês mais no final, não vou dar spot agora. Mas é isso, eu tenho 36 anos atuando no mercado de seguros, entrei nesse mercado muito novo, né? Entrei nesse mercado com 16 anos, muito motivado por questões familiares, né? Então, sou filho da Terezinha e do seu Antônio. Meu pai, infelizmente, faleceu, eu era muito novo, tinha 14 anos, meu pai faleceu com 49 anos de idade, naquele sonho da aposentadoria, vou aposentar, né? Ele pensava, depois eu vou construir isso, vou montar minha empresa e tal. Então, assim, acho que é importante gravar esse fato e contar essa história, porque isso tem uma relevância muito grande nesse meu atual momento de vida, né? Essa influência. Tenho 4 irmãos, né? Eu sou o irmão, não sou o caçula, tenho uma caçula aí, né? A Carla é a caçula, o Cleito, a Elaine, a Sueli, que é a mais velha. E é isso, somos aí 5 filhos, né? Minha mãe é do sul de Minas, o meu pai é aqui do interior de São Paulo, Sertãozinho, Ribeirão Preto, né, para quem conhece ali. Tenho uma filha, né, a Júlia, minha filha, hoje formada em veterinária. Ela me deu uma alegria muito grande. Eu tenho 2 netos, né, então eu sou avô, né, então eu sou um cara hoje, 50 e poucos anos aí, já avô, né, um neto de 10 anos. Super feliz com isso. Então fui pai, já fica a dica aqui, né, fazendo as contas e tal. Fui pai muito cedo, né, eu fui pai aos 24 anos. A minha filha, ela foi mãe mais cedo que eu, cara. Ela foi mãe com 18 anos, 19 anos. Sou casado hoje com a Patrícia, né, há 22 anos. Patrícia é minha esposa, minha sócia, ela me motiva muito em muitas coisas que eu faço na minha vida. E é uma parceira minha, assim, é fundamental a gente ter essa estrutura familiar, né? Mãe, pai, irmãos, a esposa apoiando e filhos e netos. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, né, de ter essa estrutura e tenho essa estrutura familiar. Óbvio, né? Todo mundo tem família, né? A maioria das pessoas, pelo menos, tem família, e a gente sabe que família é isso, né? Também tem os momentos lá de crise, de brigas e tal, mas enfim, eu só quero dizer que eu sou uma pessoa normal e tenho essa vida, esse cotidiano normal. E assim, como que a família influencia, né? Minha tia, ela me indicou, né? Então, meu pai morre, eu tinha 14 anos, aí eu queria trabalhar e tal, estava no ginásio, fiz o colegial, na época aquele vestibulinho, entrei numa escola, fui fazer o colegial na época à noite, e aí a minha tia me arrumou um trabalho, uma indicação numa corretora de seguros, ficava ali na Joaquim Eugênio de Lima, Alameda Santos, aqui em São Paulo, na região da Paulista, e me arrumou um emprego de office boy lá com um amigo dela, o corretor amigo dela e tal. Pronto, cara, fui trabalhar. Aí foi o meu primeiro contato com o seguro, né? Como dizem aí, tomei da cachaça, viciei nesse negócio de seguros e tô nele até hoje, né? Então, dos 16 aos 50 e tantos aí, atuando como seguro. Office boy, fazer aquele trabalho de entregar cheque, buscar cheque. Então, o seguro tem aquele princípio da boa-fé, né? E eu desde cedo presenciei, experimentei isso, né? Porque, pegava o cheque dos caras, dos clientes, levava para a corretora, depois levava para a seguradora. Aí logo eu fui promovido para assistente, né? De assistente técnico lá na corretora. Fiz um cursão lá de datilografia, entrei, ficava preenchendo umas notas, né, de transporte, né, a verbação de transporte. Na época eram 3 cores, era azul, amarelo, vermelho e branco. Cada cor ia para um lugar e aí fazia aquela constatação. Então tive essa experiência lá no passado, aí, né, nessa experiência na época de corretor, de office boy, de assistente técnico.
E aí o que acontece, né? Esse mercado de seguros é um mercado muito de relacionamento, né? Então, eu moro aqui em São Paulo, né? Sou nascido em São Paulo também. Na verdade, eu nasci em São Caetano do Sul, mas fui registrado em São Paulo. Na época, meus pais moravam na Vila Prudente, o hospital mais legal é perto, assim, ficava em São Caetano, né? Então, São Caetano, para quem conhece a região do ABC aqui, ele fica ali na divisa, né, de São Bernardo, Santo André e São Paulo, né? Então, sou São Caetanoense de nascimento, mas fui registrado tudo em São Paulo. E por que eu acho que é interessante contar essas coisas assim, né? Para vocês saberem qual que é a dinâmica de quem eu sou, né? O que me trouxe até aqui, né? Eu acho muito interessante a gente ter em mente a questão do nosso passado, quem nós somos hoje, que isso vai projetar o nosso futuro. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente de futuro, né? Então, estou lá na corretora, e aí por que é fato relevante eu falar que eu moro na Zona Sul? Na época, a maioria das empresas e tudo estavam todas localizadas na região da Paulista, região central. E aí uma corretora grande, internacional, na ocasião, foi mudada do centro de São Paulo aqui para a Zona Sul. E um primo meu que trabalhava no mercado de seguros na época, ele falou, cara, olha só, tem uma corretora grande indo aí para a região onde você mora. A maioria dos funcionários não está motivado, não quer ir, tem muito trabalho aqui na região sei lá, aqui da Paulista, do centro, e eles vão precisar contratar gente aí, eu vou te indicar, você tá afim? Eu falei, pô, cara, obviamente que eu tô afim perto de casa, não vou pegar mais ônibus, veio almoçar em casa, me indicou, claro, pô, passei na entrevista, que morava aqui pertinho, pra você ter ideia, na época eu ia trabalhar de bicicleta, na época, né, que era tão perto, vinha almoçar de bicicleta, e naquela época lá, a gente tá falando em 90 e alguma coisa, cara, não, 80, nossa. E aqui naquela época, eu já fazia esse passeio de bicicleta aí, voltar pro trabalho, hoje é cool, né, naquela época, pô, já fazia isso daí, até para economizar uma grana, ganhava pouco e tal. E aí fiquei 8 anos nessa corretora internacional, né? Ela, na época, o nome dela era Tudor Marsh McLennan, uma corretora grande, com uma grande estrutura, já tinha todo um corpo técnico, né? Um corpo de engenharia, account, gestor. Então, pô, imagina, eu saí de uma corretora familiar e entrei nessa corretora, né? E ali fiquei por 8 anos praticamente. Eu acho que foi a empresa que eu mais trabalhei na minha vida. E foi muito oportuno, assim, porque aos 18 anos, assim, muita coisa para aprender. 19 anos, aí tinha essa idade mais ou menos quando entrei ali. E, olha, aprendi muito, assim, né? Uma companhia que eu vi muita coisa acontecer. Ali eu vi chegar o fax, né? Ali eu vi chegar o computador. Meu primeiro contato com o computador foi nessa companhia. Ali também eu fazia todo o trabalho de técnico, né? Eu era técnico de seguros ali, então tinha tudo account, a gente dava todo o suporte técnico para os accounts. E foi muito interessante, porque já tinha todo aquele contato com contas internacionais, a questão da valorização do idioma, né, do inglês. Então a gente fui aprendendo muita coisa ali, né, e muito relacionamento com seguradora, né, então tido toda essa transação comercial com seguradora. E ali a minha grande ambição ali era me tornar um account, né? Então eu queria me tornar um account para ser um gestor de contas, né? E como account você tinha um monte de benefícios, ia visitar cliente e tal, e eu sempre tive essa vontade muito grande de visitar cliente. Esse negócio de ficar dentro do escritório é uma coisa que me incomodava um pouquinho, né? Mas aí é do meu jeitão de ser, né? De ser expansivo e tal. E aí eu acho que muita coisa aconteceu positiva, pessoas me ajudaram muito, né? Ali foi uma troca muito grande de aprendizado. E assim, coisas que marcaram ali para mim foram as pessoas, né? Eu acho que as pessoas na vida da gente, profissional, é tudo, né? Então a gente tem que se relaciona com pessoas. E ali eu fui aprendendo. Cada um me ensinou um pouco, cada um me motivou de uma forma. E uma das pessoas lá, um dos gerentes, tive vários gerentes lá, e um deles, assim, um account lá específico, ele me motivava muito, assim, ele fazia correção no meu trabalho, me dava sermão, fazia eu voltar, refazer trabalho, e fazia eu ligar para a seguradora e cobrar a seguradora e tudo. E foi um cara que exigiu muito de mim, assim, e todos exigiam, mas ele foi um dos que exigiu muito, mas era uma exigência
visando extrair o que você tinha de melhor, sabe? Aquela coisa de tentar buscar o teu melhor, a tua competência, e assim, foi muito importante isso na minha vida, porque depois de 8 anos ali, né, nessa época a Júlia, minha filha, nasceu, né, nasceu em 91, e eu estava ali, né, como técnico e tal, e não tinha muita perspectiva de crescimento. É engraçado, né, apesar de ser uma companhia grande e tal, eu olhava aquilo e falava, cara, eu tinha algumas habilidades, algumas competências que não atendiam a necessidade da empresa. Aí eu falei, olha, ficar por aqui não vai dar, não vou crescer nessa empresa. Se eu ficar aqui, eu vou ficar mais 30 anos aqui fazendo a mesma coisa e não estou afim disso. Eu estou querendo ser comercial, ir para a rua, conhecer. E esse cara que me puxava muito, ele falou, Márcio, olha só, tem um amigo meu, ele tem uma corretora, na verdade foi uma plataforma, né? Foi a primeira plataforma que eu conheci na minha vida, essas plataformas de dar suporte, agenciamento de seguros e tal, isso já faz algum tempo. E fui para lá, pedi demissão da Tudor Marsh, né? Pedi demissão da companhia internacional, 8 anos lá, deixei tudo para trás e fui atrás do meu sonho de ser um cara comercial. Cheguei lá nessa assessoria, né, o Libra Clube. Cheguei lá no Libra Clube e era um clube de vida. Ele era um clube de vida, mas ele queria fazer a expansão da área de outros ramos. Olha só que interessante, né? Vocês vão entender isso aí, outros ramos daqui a pouquinho. E fui para lá, ser assistente comercial na época, ou gerente comercial, não me lembro bem o cargo, mas eu só sei que eu trabalhava muito. E lembra que eu falei que o primeiro contato com um computador, né? Foi lá nessa corretora, na Tudo. E assim, o que eu fui fazer nessa Libra Clube, né? Na época, a gente tinha os disquetes de automóvel, né? Então eu ia instalar os disquetes de multicálculo, olha só, de multicálculo nas corretoras, né? Então minha função era convencer o corretor de seguros, que aprendi demais com o corretor de seguros, que era, imagina, eu saí com uma corretora multinacional, fui atender corretor que a gente chama, né, assim, com muito carinho, né, não é diminuir não, né, aquele corretor de pastinha, o corretor, e assim, era muito isso, e assim, eu ia ajudar a instalar o disquete, o multicálculo nos corretores e convencer eles a trabalharem conosco pela plataforma e não fazer direto o negócio com a seguradora. Então a seguradora na época também já estava montando um monte de filial, né? A seguradora já tinha aquelas filiais no bairro e tudo, tinha seguradora, aliás até hoje tem seguradora, que montava toda a estrutura pro corretor, dava o fax, dava o computador, dava o telefone e em troca de produção. E eu tinha que visitar esses caras e convencer eles a trazer a produção para essa plataforma. Olha, foi uma experiência sensacional, assim, eu rodei São Paulo inteiro, conheci muito corretor, entendi a necessidade do corretor, é importante, assim, é muito importante a gente entender a necessidade do nosso parceiro, sentir a dor dos caras, né, como diz o americano, né, colocar o sapato deles, né, para a gente saber aonde que aperta o calo, né, de cada um, porque cada um tem o seu calo e onde que aperta, né. E aí eu fui para uma seguradora daí, né, que aconteceu assim, meu grande sonho assim era trabalhar numa seguradora, porque a seguradora era quem tomava decisão e tudo, e eu já tinha com essa experiência do corretor e me ajudaram novamente, né? Então sempre tem alguém indicando, ajudando, por isso que eu te digo para vocês, assim, eu me relaciono e eu dou uma importância para o relacionamento e valorizar as pessoas de uma forma assim, até por gratidão, porque muita gente me ajudou, né? Então eu acho que meu conceito religioso, espiritual, eu acho que isso tudo é uma troca, né? Então a gente tem que trocar, né? Então hoje tento ajudar algumas pessoas também, indicar pessoas e fazer essa troca, porque realmente eu fui muito, muito abençoado com pessoas generosas comigo, né? E eu tô lá na Libra tal, e me indicam então para eu ir trabalhar numa seguradora. Aí eu começo a realizar um baita de um sonho que eu queria aí, né? E, pô, fui trabalhar na Cigna, né? Seguradora, companhia americana. E levando toda essa bagagem aí de corretor e tudo mais, né? Então,
Aí a gente já está falando em 1996, 97, né? Então já era uma outra, engraçado, né? Já era uma outra tecnologia, a gente já tinha Excel, já tinha essas planilhas, tudo mais, né? E fui trabalhar na Signa. E aí a Signa, o que que ela traz para mim, a Signa, né? Ela traz algumas experiências, né? Então, assim, do lado pessoal, né? Uma das minhas irmãs mora na Alemanha, né? E eu já tinha ido viajar uma vez para o exterior, já tinha o passaporte e tal, né? Por que que eu estou falando isso? Porque eu entro na Signa, fico ali com pessoas, assim, maravilhosas, e eu entro na Signa numa época que a Signa fecha a carteira de automóvel, né? O seguro de automóvel é um seguro nervoso. Lá, quando eu digo que na Libra a gente estava instalando disquete, eu ia instalar disquete, multicálculo, convencer, o objetivo ali era prestar um serviço para o corretor. Por quê? Pô, o seguro de automóvel é assim, começa a dar sinistralidade, eles começam a aumentar a taxa e tal, e a gente ia com aquele disquetezinho, fazendo lá a atualização da cotação, né, da precificação. E assim, sempre teve tecnologia no automóvel, né, para não tomar prejuízo, né, e fazer o ajuste das taxas de forma adequada e tal. Tanto é que a gente vê hoje aí por CEP, por região, por tudo. Pô, eu acho que tem um investimento tecnológico aí. Se tem uma área que tem investimento tecnológico em seguro, eu acho que essa área aí são os atuários aí de seguro de automóveis, pessoal aí tá de parabéns, porque realmente tem uma inteligência, uma rapidez aí de fazer o ajuste no valor do prêmio e tal, é impressionante. E aí tem que ter isso no automóvel, né? Então, a Signa, na época, eu acho que não tinha essa tecnologia e fechou a carteira de automóvel, porque era uma companhia multinacional, tratava muito de frotas, de riscos mais assim corporativos, e não tinha aquela massificação, né? Porque, assim, a maioria das pessoas deve conhecer que o seguro tem a base do mutualismo, né? Então você tem que ter uma carteira, é aquela história da bicicleta, né? Não adianta, você tem que continuar pedalando. Se você não pedalar, você vai cair da bicicleta ou a bicicleta vai parar. Então o seguro é mais ou menos isso. E aí a Signa parou de pedalar essa bicicleta do automóvel e eu fui para lá para quê? Para diversificar, fazer outros ramos. Olha só que interessante, né? Então, assim, na Libra já tinha essa ideia de outros ramos, que era automóvel. Aí a evolução dos outros ramos fui para a Signa, isso em 96, por aí, 1996, pensando já, né, em outros ramos, né? Então seria, no meu caso, foi o seguro de responsabilidade civil. Na Tudo lá eu tive um contato com o seguro de responsabilidade civil, porque lá a gente era técnico de seguro, a gente fazia de tudo, né? Fazia automóvel, fazia property, tinha aquelas listagens de várias folhas, tinha que ver local, ocupação, construção, um negócio impressionante, né? Aí a gente tem a chegada da Circular 22, mas isso tudo eu vou contar num outro vídeo, né? Essa história do seguro de RC, né? Eu tô pensando, assim, para não misturar muito a minha vida com algumas coisas do RC, eu vou fazer um vídeo específico contando a história do RC segundo a minha perspectiva, né? Mas assim, o que a vida traz para mim? Traz isso, né? Você, pô, vamos inovar? Ah, vamos criar uma carteira diferente? Vamos fazer um negócio diferente? Isso me motiva demais, assim, né? Então eu gosto sempre de estar inovando, buscando fazer algo diferente, algo novo. E fui para a Signa para fazer isso. Chego lá, né? Começo a trabalhar e a gente começa a fazer clausulado, fui muito bem recebido. Pô, a gestão era uma gestão um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? Para a época, assim, era uma coisa mais dura, mais chegar junto, mas uma coisa importante, assim, a gente sempre teve um bom relacionamento entre as pessoas, o time, né? O grupo era muito unido, né? Então eu chego lá no momento de reconstruir a companhia, né? Já tinha fechado o automóvel, então a gente tinha que reconstruir. Eu começo a avaliar a minha carreira profissional, eu começo a perceber o seguinte, desde a Signa ou desde a Libra, eu venho trabalhando em empresas para abrir alguma coisa ou reconstruir alguma coisa, né? Dificilmente a minha função é uma função para tocar o dia a dia, né? Eu tive uma experiência para tocar o dia a dia que foi maravilhosa também, eu vou contar aqui um pouquinho mais para frente. Então a gente foi lá para construir a carteira de responsabilidade civil. Estudei, aprendi, já tinha tido um contato no passado, mas eu comecei a ler tarifa, né? Uma tarifa enorme. Pô, pena que eu não tenho nenhuma aqui nesse arquivinho aqui, mas pô, uma tarifa enorme e tal. Hoje nem existe mais,
Mas foi a base do mercado e é a referência ainda por algumas pessoas aí, e será uma boa referência ainda, né? E o que acontece? Começamos a estudar e tal, aprender, e aí assina a companhia americana e aparece então, né, oportunidades internacionais, e aí a minha primeira viagem internacional. Aí, pô, vou viajar internacional, né, assim, para quem me conhece, sabe que o inglês não é meu forte, né, o inglês eu convivo bem com ele, sobrevivo bem, né, então eu falo, me comunico, viajo para o exterior, fiz apresentação já no exterior e tal, tem várias histórias hilárias com isso, mas o inglês nunca foi meu forte. Então, em 98, então, não era o meu forte mesmo, né? E assim, a companhia lá ela investiu muito no inglês, né? Assim, por 1 ou 2 anos, o gestor lá, ele tinha muita cabeça, né? De internacionalizar e investir na gente e tal, e pagou muito curso de inglês pra gente. Bom, pronto. Por que eu tô falando inglês? Porque foi muito interessante. Fui parar onde? Fui parar em Porto Rico, né? Porto Rico, estado americano, idioma inglês e espanhol. Fui para lá. Bom, primeiro que o idioma é importantíssimo. Eu cheguei lá para entrar nos Estados Unidos, o que acontece? Eu ia lá estudar na minha cabeça. Qual a fila que eu fui pegar na aduana? Fui pegar a fila do quê? De estudante. Pronto, cara. Cheguei na fila de estudante, quase que eu fui deportado. Ele falou, teu visto não é para estudante, você está no lugar errado, você vai fazer o que lá? Eu falei, não, vou trabalhar. Ela falou, trabalhar, mas teu visto também não é de trabalho, teu visto aqui é de turismo, né? B1, B2. Eu falei, caramba, nem entendi o que era B1, B2. Aí eu acho que o cara ficou com dó de mim e carimbou meu passaporte. 30 dias, né? Para eu ficar lá em Porto Rico. Só que assim, eu fiquei em Porto Rico 60 dias, né? O curso era para 2 meses. Nem percebi aquilo. Entrei em Porto Rico, o curso em Porto Rico foi maravilhoso. Cheguei lá, a primeira contato que eu tive foi com a área de Loss Control. Me colocaram lá para falar com o Loss Control, por quê? Por que o Loss Control? Os americanos naquela época, os porto-riquenhos, eles queriam que eu entendesse, não do seguro, do clausulado que estava escrito, por isso eu já até entendi a legislação brasileira e tal, eles queriam que eu entendesse do risco, né? Quem que faz o controle de risco, como que um gestor de risco pensa, essa era a ideia, né? E assim, eu achei isso maravilhoso e mudou muito a minha forma de pensar, né? O mindset, desde aquela época, ele vem muito voltado à questão, olha só, vamos olhar o risco. E aí venho pensando nisso e atuando nisso há muito tempo. Bom, só para resumir, né? Na sexta semana eu vou embora de Porto Rico, fiz vários treinamentos de tarifa, ISO, tarifa americana, isso em 98. E visitei muita agência de seguro, né? Que hoje são as MGAs aqui, lá em Porto Rico, isso tem desde faz tempo, visitei muita agência e fiquei impressionado, né? O serviço que eles prestavam. E como a companhia nos Estados Unidos, né, era enxuta. Aí acabou meu treinamento, aquela choradeira, e foi tão engraçado quando eu saí, porque a pessoa falou assim, né, na despedida, fizeram uma festa para mim e tal. E aí fizeram uma despedida e disseram o seguinte, lá uma das pessoas falou, nossa, Márcio, teu português a gente entende ele tão bem e tal, assim, tem uma certa dificuldade. E eu vou te falar, gente, eu jurava para vocês que eu estava falando espanhol. Então, olha, passei uma vergonha com esse tal de portunhol, e eu achando que estava lá o máximo no espanhol, pô, eu estava falando portunhol e os caras estavam fazendo um maior esforço para me entender, né, de uma simpatia assim daqueles porto-riquinhos. Recomendo, quem não foi a Porto Rico, vá, é um lugar maravilhoso, assim, povo super legal, assim, várias praias, Rincón, pô, para surfar lá em Rincón, enfim, é um lugar bem bacana, assim, vale muito a pena até para conhecer turisticamente falando, né? Mas enfim, aí volto pro Brasil, chego na Signa, né, de volta ali, pô, já tô legal, já tô subscrevendo, já tô ganhando bastante moral no mercado, me relacionando, fechando contas. Aí entra também a questão das concessões, né? Que aí começa as concessões de rodovia, e aí vem um clausulado que a gente chamava de GERIP, na época, criado aí por o IRB apresentou isso para o mercado, né? E assim, eu acho que o IRB, pô, teve uma importância nesses anos aí, vou contar um pouco no outro vídeo, mas a minha pessoa, o IRB ajudou demais, assim, com treinamento, pô, é assim, Márcio, vem aqui, lá fora é assim, lá fora é assado, me ajudou demais. Aí quando eu volto com todo esse conhecimento da Signa, também troco muito conhecimento com eles, arrebentamos, cara, o mercado voou.
A gente voou no mercado de sucesso. Aí o que acontece? Chega o DNO. E aí no outro ano eu volto para Porto Rico para fazer um treinamento de GNO. Fico mais 2 semanas, né? Mas quando eu saio da primeira vez de Porto Rico, eu quase saí preso. Por quê? Lembra que eu falei que o meu visto era para 30 dias, eu fiquei 60 dias. Lá na hora de ir embora, os caras queriam me prender. Falaram, pô, você tá ilegal aqui no país. Eu falei, não, não tô ilegal no país. Não, tá ilegal, tá... Aí eu fui entender que eu tava ilegal mesmo, né? Que o meu visto era para 30 dias, eu tava 60 dias. E aí foi uma confusão danada, os caras lá da seguradora me ajudaram, ligaram lá para a polícia, alguma coisa assim. Ganhei mais 15 dias no meu visto, que eu tinha que passar em Miami ainda para ir visitar a matriz em Miami e tal. Só sei que é o seguinte, foi uma puta confusão, aquilo ficou no meu passaporte, até vencer meu passaporte eu tinha 2 grandes problemas no meu passaporte. Um era aquela anotação lá que eles fizeram, era um P não sei o que, lá tinha uma anotação, e toda vez que eu entrava nos Estados Unidos eu tinha que explicar isso. E outra coisa que pegou no meu passaporte também foi um país árabe que eu fui visitar e tal, e esse país árabe ele tá no OFAC, né? OFAC é aquela questão de aquela restrição, né, que entra e sai dos, né, das companhias americanas, europeias e tal, e tem uma certa restrição, né, de comércio e tudo mais, né? E um dos países que eu fui visitar turismo tinha também essa questão lá, tava no OFAC, e aí os caras, pô, passava uma dor de cabeça assim, aí eu tive que, meu inglês foi melhorando pela necessidade, só para me explicar ali na fronteira, era tipo 15, 20 minutos, falei, não, peraí, eu fui lá turismo, pô, que o meu cunhado joga golfe, ele queria jogar golfe lá nesse país, eu fui com ele, pá, e assim, cara, nossa, mas tudo bem, e aí tinha o visto, hein? Mas tudo bem, voltei para Porto Rico, entrei, expliquei tudo isso lá, entrei para fazer o curso de DNO. Em 99 fizemos um curso de GNO, fiz lá, pô, foi maravilhoso também. Outros caras da América Latina, que até hoje me relaciono com os caras. Um deles eu fui padrinho de casamento, um argentino aí, gente boníssima. Pô, conheci ele lá nessas temporadas que a gente passou em Porto Rico em treinamento. Isso em 98, 99, a companhia já investia aqui nos brasileiros na América Latina para essa expansão, já vendo o mercado de RC e de GNO, e eu tive a grande oportunidade de surfar essa onda e ter todo esse treinamento lá atrás, né? Lá em 99, volto então como cara de GNO. A companhia então, a Signa, já chamava INA na época, INA Seguradora, aí a gente foi para Punta Cana fazer uma celebração, que tudo estava funcionando super bem e tal, encontrar a América Latina, e lá a gente recebe uma notícia nesses seminários, né? Já estava me sentindo executivo, participando de seminário internacional, curso internacional, e ali a gente recebe a notícia que a companhia foi comprada aí pela Ace, né? E aí quando você é comprado, vem toda aquela norma, guideline, vamos olhar isso, põe o pé, vamos entender o que está acontecendo, e eu, em particular, estava muito avançado no mercado, né? Eu estava muito exposto, né, no mercado aqui de corretor, de segurado, porque a gente estava fazendo RC, já tinha trazido o GNO para cá, né? A gente já tinha vendido a primeira policy de Product Tampering, isso em 99, 2000, vendemos a primeira policy de Product Tampering no Brasil, que é um recall standalone, com a Blue Cessantes, mas esse também eu vou fazer um vídeo específico para explicar como funciona esse recall, como que a gente trouxe, né? Eu participei da implantação desse produto no Brasil, vendi a primeira policy disso, participei da primeira subscrição, lembra aquele cara do Loss Control que eu falei lá? Pô, esses caras me ajudaram de uma forma impressionante a fechar essa policy, porque, pô, se tem uma coisa que tem que ter numa policy de recall, é controle de risco, né? E plano de contingência, enfim, mas isso é um outro tema que a gente vai falar específico aí no outro momento, se tudo der certo. E dará. Pronto. Aí o que acontece? Vem os caras, põem uma algema, não pode, eu estava exposto. Eu falei, pô, aí comecei a sentir uma frustração. Porque o cara falou, não vamos fazer mais GNO. Eu falei, como que não vamos fazer mais GNO? Não vamos fazer mais recall. Eu falei, como que não vamos fazer mais recall? Ah, vamos fazer só RC. Eu falei, não, mas espera aí. Como que a gente vai deixar de fazer isso? E meu nome, né? E meu nome, eu visitei o corretor. Eu falei que eu ia fazer, eu dei cotação, agora como é que eu... Não, aí isso me frustrou, né? Me frustrou porque... Sabe aquela coisa de separar o pessoal do profissional? Todo mundo fala, você tem que separar o pessoal do profissional. Cara, eu não consigo separar o pessoal do profissional. Eu acho que... Se eu vou tomar uma atitude no pessoal, eu estou tomando ela no profissional. Como é que eu penso o seguinte? Como é que eu vou chegar lá? Vamos pensar assim, eu desencarnei e tal, tô lá...
né? Chego lá, São Pedro, no Umbral, cada um tem o seu lugar, né? Que vai chegar, né? Em algum lugar deve chegar. Eu chego lá, o cara fala, tá bom, bonitão. Fala, não, peraí, mas isso aqui eu fiz, eu tava no profissional, não foi... Fala, pô, peraí, a verdade é uma só, se é pessoal profissional, a verdade tem que ser uma só, tem que ser íntimo. Então eu não conseguia chegar pro cara e falar, olha, é assim, não vai dar, não dá, eu tava muito comprometido, muito envolvido, né? E eu tenho um outro aspecto assim, meu, né, muito pessoal. Algumas pessoas acham que eu sou bipolar, né? Aqui em casa minha mulher também, ela briga bastante comigo, ela acha que eu sou bipolar. Mas eu não sou bipolar, na verdade eu sou geminiano, né? Então eu gosto de usar na minha defesa. Eu gosto de usar na minha defesa que eu sou geminiano, eu não sou bipolar, né? Então assim, essa questão do horóscopo e tal, mas assim, realmente tem coisas que me tiram do eixo. Então separar o pessoal do profissional é uma coisa que às vezes para mim é meio complicado. E eu me frustrei muito ali porque eu tinha, pô, o negócio estava dando certo, eu acreditava no negócio, né, de DNO, tanto é que o DNO, pô, olha aí que é hoje, né? O concorrente na época lá, pô, ele já estava na frente, né? E a gente entrou depois disso. Pô, hoje, olha o que é a Ace, aí a Chubb em DNO, né? Mas enfim, não era a visão do momento, só estamos falando em 2000 e pouquinho, né? Era uma outra visão. E isso me frustrou muito, não pode mais vender DNO, não pode mais vender o Tempra, por quê? O RC, eu já tinha passado o RC para uma outra pessoa, né? O RC já estava grande, já estava sólido, né? O RC ali naquela época, em 2000, já tinha uma possibilidade de contratar alguém, contrataram um gerente lá, porque o cara tinha uma faculdade melhor que a minha, um idioma melhor que o meu, mas enfim, nessa época aí eu não tinha nem a faculdade, porque eu tinha feito faculdade de administração, lá no comecinho, lá na Tudor March, que eu queria ser account, eles falavam assim, para ser account você tem que ter faculdade. Eu falei, pô, vou fazer faculdade. Aí fui fazer a faculdade lá de administração. Cara, não me dei bem com administração, porque quando chegou naquele negócio, naquela aula do razonete, né, do balanço, que tem aqueles T's que você tem que fazer a contabilidade fechar, as contas fecharem, a minha conta nunca fechava, não sei porque não fechava. Eu não sou um cara lógico, eu não sou um cara matemático, né? Eu sou um cara muito mais do ar, do vento, um cara muito mais, sei lá, eu gosto de coisas subjetivas, assim, né? Tanto é que eu fui fazer faculdade de Direito depois da administração. A administração eu nunca fechava lá o razonete, e aí o professor falou, pô, tem que fechar, tem que zerar. Aí numa prova lá, o que eu fiz, cara? Eu zerei o razonete. Quando sobrou lá uma grana, eu falei, não, eu vou abrir aqui um outro razonete, para quem conhece administração, contabilidade, pode até explicar isso melhor do que eu. Aí eu fui abrir um outro razonete lá, que eu fiz abrir, aí do outro lado eu coloquei o mesmo valor, joguei outras despesas, criei lá uma despesa X, fantasma, pô, e zerei meu balanço, falei, ó, tá zeradinho e tal, as contas estão todas batidas. E o professor me deu 0 na prova. Eu falei, pô, mas peraí, eu fui argumentar com o cara, né? Aí eu fui argumentar, ele falou, não, é 0 e tal. Eu falei, quer saber, meu? Aqui não vai dar para eu argumentar, eu sustentar o que eu penso, o que eu acredito aqui, porque é lógica, é matemática, 1, 2, acabou. E aí eu fui fazer o quê? Fui fazer direito, né? Então, na Signa lá, saindo da Signa, quase eu fui fazer direito. Entrei na faculdade de direito, porque também tinha essa questão, né, da promoção, você tem que ter uma faculdade. Pô, fui fazer a faculdade de direito. Me apaixonei pelo direito, fiz a faculdade realmente dentro dos 5 anos, nunca puxei uma DP, nada. Cara, me apaixonei, eu comi os livros assim, né? E nessa época eu já tinha conhecido a Patrícia, porque a Patrícia eu conheci numa dessas viagens de Porto Rico, né? Eu chego da viagem, a companhia que eu te falei já estava grande, né? Aquela companhia em Hanover fechando o automóvel, depois de 4 anos já estava contratando, já tinha área de marketing, o CEO que estava em Porto Rico já tinha voltado para o Brasil, quer dizer, cara, já tinha toda uma preparação de crescimento da companhia, enfim, crescemos, contrataram área de marketing, e aí quem contratam, chego lá de Porto Rico, de uma das viagens, quem está lá? Patrícia, cara. Aí minha esposa, eu falei, cara, o que é essa minha moça aí e tal? Aí tinha um baiano, na verdade nem é baiano, é alagoano, trabalhava lá. Eu falei, aí, cara, quem que é? Ele era meu estagiário. Puta, cara, era meu estagiário. Eu falei, aí, cara, quem que é essa moça aí? Não, chegou aí. Eu falei, meu, vou pegar. Ele falou, puta, cara, não faz isso não. Eu falei, vou pegar e tal. Vou pegar. Bom, cara, eu devia ter escutado ele. Peguei, na verdade não peguei, né, cara? Ela me pegou e tô com ela até hoje, aí 22, feliz, assim, a gente é feliz, briga e tal, puxa daqui, dali, tem aquelas tretas, né? Porque, cara, se tem outra coisa que acontece comigo, tudo.
Tudo acontece comigo, né? Sabe aquela coisa que você pensa que vai acontecer só com o seu vizinho? Então, eu sou o seu vizinho. Porque muita coisa acontece comigo, né? Ah, minha filha engravidou cedo, não sei o que, tal, tal, tal. Ah, fulano não sei o que, problema com isso, problema com o outro. Pô, sabe, cara, tudo aconteceu comigo. Então, assim, eu sou seu vizinho. Agora você tem que tomar cuidado, porque eu sou seu vizinho e eu gosto muito de responsabilidade civil. E aí, eu acho que o seguro de responsabilidade civil tem tudo a ver em cuidar de si e do seu vizinho. Mas aí é outra história, nós vamos contar mais para frente. Fiz o direito, tal, tô ali, meio frustrado na Signa e aparece aqui na minha vida, Munich Re. Aí fui trabalhar na Munich Re. Cara, 2001, mercado abrindo de resseguro, vai abrir o mercado. Eu falei, pô, essa onda eu vou surfar também. Inovação, pô, inovação. Cara, falando inovação, eu já fico louco. Inovação, vamos aprender. Eu falei, puta, eu tô ficando louco mais ainda. Fazendo direito, fui trabalhar na Munich Re, abertura de mercado. Cara, sensacional. Cheguei lá, um ambiente bonito. Cara, assim, deixei a Signa, que já estava progredindo, estava enorme já a Signa, contratando estagiário e tal. Tanto é que eu saio da Signa e recomendo para ficar no... Aí minha chefe lá na Signa falou, Márcio, pra você sair da Signa aqui, cara, você tem que deixar alguém no teu lugar. Aí, pô, tinha um cara lá que até hoje está no mercado, eu falei, ô, fulano, cara, você tá afim de trabalhar ali e tal, já tava no sinistro lá, né? Falei, cara, tô falando, então eu tenho um emprego. Fui lá na minha chefe, falei, cara, é o seguinte, achei o cara esse, ela já gostava dele, a gente já saía pra tomar uma cerveja junto, tal, aquele negócio de happy hour, e relacionamento é tudo, hein, gente? Aí, pronto, o cara assumiu meu lugar e eu me mandei lá pra Munich. Foi ótimo, Munich, pô, sensacional, aprendi demais, só tinha fera, só os tops, os monstros, assim, do mercado seguro, de resseguro. Fui para Munique, não fui para Munique, cara, fui para o México. Fui para o México conhecer lá a operação deles no México e tal. E o que foi, pô, foi muito legal também, América Latina. Mas na Munich Re, a grande barata da Munich Re foi o seguinte, como eu estava terminando meu curso de Direito, e eu trabalhei com um cara lá que é fera em Direito, escreve livro e tal, me ajudou demais, escrevi muito clausulado, e na época lá, em 2000 e tanto, cara, 2001, 2002, a gente já falando de médio e mal, querendo inovar, trazer produto lá de fora. Só que aí o que acontece? Cara, tem um partido que entra com uma ação de inconstitucionalidade. O mercado de resseguro não abriu, foi só abrir só em 2007. E aí, eu estava bem, salário legal e tal, e querendo produzir, a gente fez quase nenhum negócio, pouquíssimos negócios em RC, em Eno, em Geno, quase nada, porque não podia fazer, cara. Nosso concorrente era o próprio IRB, que atendia o mercado todo, tinha um baita de um contratão de resseguro para o mercado, que isso é uma outra história. Vamos falar um pouco de contrato de resseguro também e tal, mais para frente. E aí o alemão lá, os caras lá, já me falaram o seguinte, meu chefe na época falou o seguinte, assim, os caras pediram aí uma projeção. Você fazer uma projeção do mercado aberto e do mercado fechado. Eu falei, bom, se o mercado abrir, realmente nós vamos produzir isso, vamos fazer isso, vamos criar produto e tal. E se o mercado não abrir, nós vamos ficar aqui, vocês vão ficar pagando meu salário e eu vou ficar aqui frustrado, brigando o dia inteiro com bobagem, vou estar com a mente vazia, né? Mente vazia é a oficina do diabo, já dizia uma tia minha, né? E, cara, e não deu outra, né? Fui demitido lá da Munich Re. E aí, minha primeira demissão, e acho que até que única, minha primeira demissão. E aí eu vou te falar o seguinte, quando alguém te manda embora, né? Ou os caras falam, ah, você tomou um pé na bunda, é bom que você vai andar para frente. Olha, é verdade, cara, é muita verdade. Apesar de eu ter passado 3 anos lá, quase 4 anos na Munich, muito bem, praticamente terminei meu estudo de Direito, me formei super bem, eu acho que tive muito espaço para estudar, aprender, mas quando ele me manda embora, eu saio, né? Eu saio da Munich nesse dia e vou chorando da Munich. Eu morava em São Bernardo nessa época, lá com a Patrícia de São Bernardo, morava em São Bernardo, saio chorando da Munich até São Bernardo, e olha, na hora do rush, eu vou te falar, isso dava 1 hora e tanto. Cara, eu 1 hora e tanto chorando no carro, assim. Os caras olhavam pra mim, nossa, acho que morreu alguém da família desse cara, né? Mas saí muito frustrado, assim, muito chateado. Um monte de coisa, né? Frustração, e aí eu
tinha acabado de comprar um apartamento lá em São Bernardo com a Patrícia, um monte de coisa. Pô, a Julinha na escola, falei, pô, tem que pagar a escola dessa menina. E, pô, você se sente um nada, né, cara, assim. Mas, olha, isso durou algum tempinho, mas logo passou, né? Logo passou, percebi e falei, não, peraí, cara, eu sou mais, pô, eu sou aquele cara, comecei a lembrar do que eu fiz, porque é muito importante a gente saber o que a gente fez, né? Manter o relacionamento, ter esse histórico e estar com a autoestima sempre muito boa, preparada, né? E achar sempre alternativa. E aí aparece na minha vida, mais uma vez, um amigo indicando, vou trabalhar onde? Na Unibanco AIG. Cara, chego na Unibanco AIG, olha, pensa uma empresa, né? Todo mundo tem RH nas suas empresas, né? Recursos humanos, né? Tem umas que tem até recursos desumanos, mas ali no recursos humanos ali da Unibanco AIG, cara, eu vou te falar, o negócio funcionava. Funcionava por quê? O CEO, o presidente da companhia, acreditava na área de recursos humanos. E assim, todo mundo que trabalhou ali, que eu, pô, assim, ali era tipo um clube, assim, sabe? Tipo, fanáticos. Cara, nós, assim, ali nós éramos fanáticos, chamava a gente de Unibando. E, pô, uma companhia sensacional. Ali eu tinha que passar pela pressão da área comercial, né? Do banco, né? Então a gente já tinha um grande concorrente interno que era o banco, né? Pô, imagina, cara, quem trabalha em seguradora de banco, ou trabalhou em seguradora de banco, ou conhece seguradora de banco, é o seguinte, você está concorrendo no mercado financeiro, o cara é o banco, o cara fatura, olha, muito. E você tem que faturar muito e dar resultado. Só que seguro, cara, você tomou sinistro, teu resultado foi pro saco, não tem muita conversa, né? E, pô, e todo mundo sabe que se você está em grande risco, você está líder de mercado, a conta vai chegar e você vai tomar sinistro. Então a gente vivia com isso lá, né? Essa subscrição, a pressão da área comercial para vender, mas eu vou falar para vocês, olha, foi um lugar maravilhoso. Foi o lugar que eu mais tomei pressão na minha vida, mas foi um lugar que eu mais aprendi, mais desenrolei, e assim, pô, eu tenho bons e vários amigos construídos nessa ocasião aí, a companhia foi líder de mercado, e aí eu saí. Mas, pô, por que você saiu, né, cara? Você estava feliz, líder de mercado e tal. Aconteceram várias coisas, assim, né, assim, eu queria uma promoção, pô, esse negócio da promoção na minha vida é um negócio meio chato, né? Eu queria promoção, o cara falou, você não está preparado para promoção, contratou um cara de fora. Eu falei, pô, o cara é meu amigo, adoro o cara, pô. O cara vai ser meu chefe. Meu Deus do céu, o cara vai ser meu chefe. Eu produzo mais que ele, vendo mais que ele, vai ser meu chefe. Vai ser teu chefe, porque você não tem esses skills. Eu falei, tá bom, cara, qual skill? Ah, você precisa disso. Eu falei, gente do céu, beleza. Então, assim, negócio de skill, a high potential. Gente, olha só. A partir do momento que comecei a acreditar em mim, né? E falava, beleza, esse skill tal, tento vender para os caras. Os caras não compram meu skill? Não vão ficar batendo cabeça, né? Nesse tema. Fui trabalhar, saí do Unibanco AIG, né? Queria ter trabalhado numa área de grandes riscos, não deu certo. Beleza, não deu certo, tá legal. Então eu acho que tem outro lugar que vai dar certo, saí. Saí do Unibanco AIG, fui trabalhar onde? Fui trabalhar na Chubb, na antiga Chubb aqui, não essa Chubb atual, antes da Ace comprar a Chubb. E o que eu fui fazer lá? Cara, lá eu fui fazer um negócio que eu gosto. Eu fui abrir a carteira de RC. Já existia uma carteira de RC, mas eles queriam dar foco na carteira de RC, de responsabilidade civil. E vai lá o Marcião de novo. Cara, chego lá, pensa uma companhia com guideline, underwrite authority, tudo essas coisas aí, pesada mesmo, assim, os caras underwrite disciplina. Eu já tinha um pouquinho da IG lá, de underwrite disciplina, né, porque você tinha que fazer negócio na IG e ao mesmo tempo você tinha que aprovar os produtos, as condições lá com os gringos e tal, lá em Miami. Então, pô, mas a IG tinha uma certa flexibilidade por causa do banco, né, cara? O banco colocava pressão e aí que ia. Cara, na Chubb não tinha banco, não tinha pressão, né? Tinha realmente a disciplina de underwriting. Pô, dei umas cabeçadas lá. Cheguei lá com aquele ritmo de Unibanco AIG, falei, vamos. Cara, e agora? Aí os caras falaram, não, peraí, meu. Calma aí, lê essa tarifa, lê esse guideline, vou falar um pouco de tarifa, guideline, também no outro vídeo específico, porque é bem importante aí a gente discutir esse assunto. Pronto, o que acontece, cara? Falei, puta, aí achei, falei, não, cara, aqui é o seguinte, aqui eu tenho que ganhar dinheiro com isso e com esses segmentos. E aí foi para segmentação.
E foi muito legal, aprendi a fazer segmentação, cara, aprendi a olhar mercado, focar, chegar no corretor, né? Aquela adrenalina da bipolaridade já estava mais reduzida na questão de que o negócio é meu, que eu sou dono e tal, né? Você vai dando mais friada e tal, daquela questão, pô, essa ideia de ownership para mim, cara, se eu tô no negócio, aquele é meu, né? Igual a bola, né? Quem joga a bola, pô, passou a bola é tua, cara. Se o cara te passou a bola é tua. Você tem que administrar, é isso, cara. O cara passou a bola para mim, falou, pô, aqui é o seguinte, você tem que fazer esse gol. Eu falei, pô, dá a bola aqui, vou meter pro gol. Ah, vou passar ela, vamos jogar junto, vamos. Mas assim, a ideia do ownership é essa para mim. Se a bola jogaram para mim, a bola é minha e nós vamos fazer esse gol. Vou passar ela quando for necessário, quando precisar, mas pô, vamos embora. Não sou faminha. O que eu tô falando é o seguinte, tem que ter responsabilidade e não perder a bola. Pronto. Cara, montamos uma companhia, montamos uma área, foi, pô, a companhia cresceu. E aí o que acontece? Tô lá um dia, isso já tá falando já em 2009, já passou muito tempo na carreira tal, indo bem, a companhia crescendo e tudo mais. Pô, tinha uma chefe que eu adorava lá, cara. Eu adorava uma galera lá, na Chubb, lá tinha galera, gente boa. Tinha uma chefe minha lá que, cara, ela me falou a verdade, assim, de 6 meses de empresa, ela vira para mim e fala assim, primeiro feedback. Lembra até hoje, ela vira e fala, Márcio, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, como assim que eu tô fazendo aqui? Eu falei, meu, por que você veio trabalhar aqui, cara? Você não tem o perfil da empresa, essa empresa não é para você. Primeiro feedback, eu falei, meu Deus do céu. Aí comecei a ligar pros caras, né? Falei, gente, me ajuda aí, quero voltar. Não, porque senão quem saiu não volta. Eu falei, pô, quem saiu não volta, então me ferrou. Aí eu comecei a olhar, né? Fui bater mercado, cara, e assim, até tá pintando umas oportunidades, já tava para sair. Aí que acontece, cara, 2009 por aí, dá aquela crise, né? 2008, a crise no mercado americano, cara, e quem tropeçou? A IG. Quem me liga? Cara, os caras da IG me ligam e falam o seguinte, eu acho. A gente está precisando de um cara aqui para tocar a área de RC e o desafio aqui é reconstruir a empresa, levar a credibilidade da empresa para frente. E aí já começou a acender algumas coisas para mim. Falei, pô, credibilidade, levar a empresa, os caras estão me ligando, bah, essa empresa, eu amo essa empresa. Falei, cara, essa é a oportunidade. Aí falei com os caras lá onde eu trabalhava, na SIGA, os caras falaram, falaram que eu era louco, porque a empresa estava quebrando, nos Estados Unidos, pô, e a tia estava bonitona lá. Cara, falei com o meu presidente na época, o cara falou, Márcio, olha só, fecha a porta aí, eu vou te falar o seguinte, se eu fosse você, ia, porque esses caras são muito grandes para quebrar. Até virou nome de filme, não foi falando que ele criou o filme, né, nem o nome do livro, mas realmente, os caras são muito grandes para quebrar. E eles não tinham problema de financeiro, né? Eles tinham um problema só de liquidez, né? E, cara, fui, e ali era mais ou menos assim, cara, era mais ou menos os 12 macacos ali, né, cara, porque, porra, o mercado tava bombando nessa época, né, 2009, 2010, tal, muita oportunidade de trabalho, os salários lá em cima, pô, saio da Chubb, cara, saio da Chubb 0 a 0, não ganhei nem aumento de salário, mas saí por quê? Porque na Chubb tava aquele negócio do guideline e tal, não sei o quê, né, e ainda acabando crescendo. Cara, mas a hora que apareceu ali, aquela oportunidade de reconstruir aquela marca e tal, e eu chego lá com o nome AIU Seguros, né? Depois virou Shards. Para vender Shards, cara, no mercado. Nossa! Quem que ajudou a gente a vender Shards? O corretor, cara, os clientes, os caras falam, não, peraí, vamos com vocês. Aí o time também era bem grande, porque 12 caras. Porque eles montaram a companhia com 12 pessoas lá, cara. A gente fazia reunião em pé, numa sala em pé, mas isso também era, pô, sensacional, assim. Tinha lá o Mestre dos Magos, cara, puta, companhia, olha, vou te falar. Só fera. E a gente foi, cara. E o desafio, e foi desafio daqui, dali, guideline também. E aí os americanos lá, e os caras com o Fed nas costas. Imagina, a gente não podia fazer nada. Tudo tinha que pedir pro Fed. E a gente aqui no Brasil, nessa loucura. E foi, cara, construí uma companhia, a companhia foi um sucesso, né? Cresceu, montamos uma empresa, fizemos esse rebrand dos caras, virou a IG novamente e a companhia foi, cara. E assim, pô, felizão ali a gente fez muita coisa. O mercado reconheceu e muito treinamento no exterior. E lembra do meu inglês que eu falei? Pô, tive uma experiência ali com inglês, foi impressionante.
A gente viajava ali muito para Miami, fazer treinamento e tudo mais, né? Muito treinamento, cara. Assim, a IG, porra, a IG é legal que ela dá muito treinamento. Ela valoriza o underwriter, cara. O underwriter, eu vou falar um pouquinho de underwriter também numa outra situação. Não vou misturar aqui, senão vai ficar muito longo, mas assim, cara, os caras valorizam o underwriter e eu acho que underwriting na seguradora e no mercado de seguros é fundamental. Vou falar um pouquinho do que é underwriting, minha opinião. Eu gosto, né, de todas as funções que eu tenho, eu gosto de ser chamado como underwriter, né? Cara, e pronto. Fui lá para Nova York fazer uma apresentação. Na época era o BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. E eu fui escolhido para falar do Brasil. Tem uma foto aqui atrás de mim que tem um grupo. E esse grupo estava lá em Nova York. E eu fui fazer uma apresentação em inglês para os caras. Nessa época, a minha mulher foi comigo para Nova York também, passar uns dias lá e tal. Cara, e eu fiquei com ela no hotel uns 2 dias, assim, treinando a apresentação em inglês, né? Porque o inglês realmente é uma coisa que incomoda um pouco às vezes. Ainda mais fazer apresentação para um monte de gringo, Brasil, tinha russo, indiano, chinês e tal. Eu falei, puta, americano para tudo quanto é lado, né? Porque Estados Unidos, eu falei, cara, fui fazer a apresentação. Olha, eu fui aplaudido de pé, cara, de pé. Nossa, os caras aplaudiram em pé e tal, e os gringos me ajudaram, lá os americanos, lá tinha os caras que batiam em mim no Brasil. Ela falou, não, vou ajudar esse cara a entrar e explicar. Olha, eu vou falar, depois de 3 anos, puta, vários amigos eu fiz lá na IG, lá, os caras operaram na América Latina aí, perdido. Cara, depois de 3 anos eu fui encontrar uma pessoa, ela falou, Márcio, sabe aquela apresentação que você fez em Nova York e tal, os caras te aplaudem de pé? Eu falei, sei, meu, nossa, foi demais, eu me esforcei tanto. Ela falou, cara, ninguém entendeu nada que você falou. Ninguém entendeu nada, cara, mas você tava falando com tanta vontade, tão sério, que os caras, bicho, bateram palma pra você pela tua presença, né? De espírito físico e falando, gesticulando, e os caras como estivessem atendendo, falou que foi a melhor, até hoje os caras falam que foi a melhor apresentação do seminário, cara, assim. Então é isso, pô, a gente tem que pôr a vontade, a força que a gente quer, né? E, pô, depois desenrolei com a IG, a gente trouxe lá a questão do seguro ambiental para o Brasil, né? Não é que a gente trouxe, né? Ambiental também vamos falar um pouco disso. Ambiental foi lá no Unibanco com a IG, com uma conta específica de risco de petróleo e tal. Mas era no Unibanco IG, cara. E aí tava na IG, pô, trouxemos de novo o Recall pro Brasil, investimos no ambiental lá, e até hoje tá aí, né, cara? Então, pô, foi uma companhia maravilhosa. Mas aí, o que acontece comigo? O meu gestor lá, meu chefe lá, saiu da empresa, fiquei com os caras lá, a companhia também, plano, crescimento, meta, accounts e toda aquela questão toda de headcount, e aí já tinha time, já tinha equipe, já tinha gestão, já estava fazendo gestão de um monte de gente, colocando um monte de gente no mercado. Aí o cara sai, né, e vai montar uma outra startup. E me liga, fala, Márcio, eu estou numa outra startup aqui, pô, preciso de você, conto com você, vai estar você, João, José, Maria, fulano e tal. Não vou falar o nome aqui, mas, pô, os caras sabem quem são. Você topa vir? Eu falei, olha, pô, mais uma startup. Eu fui para casa. Falei, minha mulher, falei, cara, mais uma startup. Ela falou, meu, que desafio, né? Eu falei, mas vamos nessa, vamos. Puta, fui pro startup, cara, pra HDI Gerling. Bom, esse startup foi maravilhoso. Fiquei 7 anos lá, saí de lá recentemente. E ali deu tudo certo, porque a gente adquiriu muita experiência, né? Nos últimos tempos, a marca também é muito boa, muito forte. E ali o grande sucesso ali foi o seguinte, o alemão, ele chegou para a gente, chegou para mim e falou, olha só, vou fazer uma entrevista com o alemão. Já estava contratado e tal. Aí primeiro essa entrevista com o acionista. Porque, pô, a gente respondia lá na HDI, eu respondia direto pro acionista, cara. Tinha meu chefe aqui, tal, né? Lá não tem essa questão de Underwriting Authority e tal, como tem nas outras empresas, tá mudando agora, até por isso que eu saio. E ali os caras me chamam, cara, para essa reunião com o acionista. E aí eu me preparo, lembra do inglês, que meu inglês é, né? Me preparo no inglês, tal, para falar com o cara, pô, acionista, né, o chefe do chefe, o cara que tem o dinheiro, que tá pondo a grana aqui, vou falar com ele. E ele chega para mim e pede para eu explicar a minha estratégia. Fala, qual que é a tua estratégia? Eu falei, meu Deus, a gente é treinado tal, e todo mundo já tinha passado, sabe aquelas coisas que fica fila para você falar com o chefe, né, entrevista assim, de trabalhando, agora a fila, você vai fazer, porra,
você vai fazer a apresentação e defender tua área. Eu falei, puta, beleza, vamos lá. Aí cheguei lá, o cara apertou, e aí? Aí eu congelei, frisei, congelei, falei, meu, o que que eu vou falar pra esse alemão? O cara já tinha treinado tudo. Falei, olha, vou falar pra esse cara real. Vou falar pra esse cara real porque não tem outro caminho. Eu falei pro cara, olha só, eu não tenho uma estratégia clara e específica, né? Nas outras empresas a gente desenha estratégia e tal, e umas funcionaram, outras não, e aqui eu quero entrar livre, eu vou entrar livre, né? Aqui é o seguinte, eu gosto muito de seguro de responsabilidade civil, tenho bastante experiência nesse mercado, acredito muito no mercado de corretor de seguros, acredito muito na relação com alguns segurados, e a estratégia é essa, a estratégia é pôr um bom mercado, um bom produto, ter liberdade, né? Fazer negócio e trazer todo o conhecimento. Cara, eu vou te falar, eu fiquei 3 minutos na sala, eu saí da sala e o alemão falou para mim, falou, olha só, se eu fosse você, teria falado a mesma coisa pro meu chefe, né? É isso, te contratei para quê, né? Te contratei para você fazer a estratégia do resultado, não adianta ficar conversando, a estratégia é essa. Cara, se você tem muita estratégia, tem que explicar muita estratégia, é que alguma coisa tem. Eu acho que se você tem alguma coisa a fazer, 5 minutos é o suficiente você falar pro teu chefe, a estratégia é essa, nós vamos aqui e tal. Deu certo, o cara deu a caneta, seguimos, companhia sucesso. 3º ano, já deu um resultado, né, pro acionista, né, já virou, pô, puta excelência de startup, né, dá até para escrever um livro desse startup aí, tô até pensando. E deu tudo certo, subscrição ok, sinistralidade ok, montamos uma área de sinistro, fizemos tudo. Cara, e nessa época aí, eu assumi, junto com a HDI, eu assumi a presidência da comissão de RC da FinSeg. E ali, cara, fiz um trabalho de mercado muito grande, assim, né? Fiz um trabalho de importante aí de circulares, que eu vou falar um outro vídeo também, que se alonga muito, né, a história, mas vou falar sobre circulares, legislação, e ali a gente passou pela circular de RC, a 437, passamos pela circular de Genoa, e eu articulei bastante ali com isso tudo como presidente da Comissão de Responsabilidade Civil nesses últimos 7 anos. Ali fiz um trabalho também na área de seguro ambiental, fiz um trabalho muito grande ali quando teve o rompimento das barragens e tal, a gente foi para Brasília, e muito projeto de lei que a gente defendeu, obrigatoriedade de seguro ou não, mas isso é matéria para um outro tema, tá? E aí na HDI também eu tive a oportunidade nessa ocasião de começar a ministrar aula, né? Eu comecei a ministrar aula na FUNESEG, que hoje é a ANS, né? Escola Nacional de Seguros. Fui convidado para ministrar aula também no MBA da Mackenzie. E aí eu virei o quê? Professor de MBA. E comecei a dar aula de MBA. E eu vou te falar o seguinte, foi uma experiência maravilhosa, né? Aí sim, pouca gente sabe também que o EAD lá da Escola Nacional de Seguros, gravei lá videoaula, fiz todo aquele treinamento lá de como escrever o EAD, então participei da turma lá que escreveu o EAD, né, o esqueleto lá do EAD, lá de algumas matérias, e eu fui responsável para escrever sobre responsabilidade civil e seguro-garantia na ocasião. Isso eu estou falando de 4, 5 anos passados aí, né, então eu sempre tive essa oportunidade de ter as portas abertas, né, para mim, tudo que é inovação, que é novidade, e eu tenho a oportunidade de atuar nisso. E como professor lá, que eu não sou professor, na verdade eu me titulo mais como o que eu gosto de ser, subscritor de risco, né, isso que eu gosto de ser, né. Eu vou falar o que é ser subscritor de risco, só para vocês entenderem o que eu gosto de ser esse trem aí. Mas enfim, depois de tudo isso, né, de companhia ser um sucesso, de virar HDI Globo, entregar tudo isso, ser um sucesso, resolvo sair. Mas o que deu esse start de sair, né? Vários fatores, né? Eu acho que essa questão que a gente viveu e experimenta, né, do confinamento teve uma influência, sim, né? Aquela história que eu falei no começo do meu pai, com 49 anos, que tinha o sonho de se aposentar e depois comprar não sei o quê, montar uma empresa depois que se aposentasse, né? E aí quando eu comecei a fazer a minha conta de aposentadoria, comecei a perceber que vai ser quase impossível aposentar nesse país. Quando eu comecei a olhar a questão do confinamento, do que é importante, né? Quais são as relações que são importantes na vida,
Aí eu tomei essa decisão de sair, né, desse mercado de CLT. Busco agora consolidar algumas coisas que eu acredito, tanto na responsabilidade civil, né? Porque se tem uma coisa que essa pandemia trouxe para a gente, é isso, né? Olhar para o meu eu, né? Olhar para o meu eu e o que o meu self, né? O que que ele traz para o outro, né? O que que eu produzo para o outro. Ah, eu posso ser um transmissor, né? Tenho que usar minha máscara, tenho que ficar aqui em casa e não sei o quê. Ah, tenho que cuidar dos mais frágeis, tenho que tomar cuidado com eles. Cara, tudo isso eu comecei a entrar numa filosofia que tudo isso tem a ver com a minha vida, com a minha profissão, com o ramo que eu escolhi, né? Que é a responsabilidade civil. Então eu comecei a internalizar tudo isso e perceber o seguinte, pô, eu acho que está na hora de eu cuidar do meu eu, tá certo? E esse meu eu, com esse meu conhecimento, esse meu histórico, né? Que tem muito a ver também a questão do tempo, né? Que eu gosto muito dessa filosofia do passado, presente e futuro. E aí, numa dessas últimas reuniões que eu tive motivacional, de RH e tal, os caras vêm e falam assim, olha só, esse negócio de passado a gente tem que esquecer um pouco, porque agora é um novo presente, vamos mudar tudo. Eu falo, não, peraí, cara. Quem viaja, quem tem a oportunidade de viajar para fora do país, principalmente para a Europa, né? Pô, vai perceber que tem história lá, né, cara? Assim, o brasileiro não tem muito essa questão da história. A gente, infelizmente, passou em cima de rua, museu e tal. A gente não tem essa questão da história. Por isso que eu quero também gravar um pouquinho da história do mercado de RC. E assim, levantar a história, né? E eu falei, não, cara, eu acho que o tempo, a história é muito importante para mim, né? Eu acho que, para mim, para a filosofia que eu gosto muito de Santo Agostinho, eu acho que tem muito essa filosofia, né, do que é passado, o que você é hoje, né, você é hoje, na verdade, tudo que você foi no passado é o que você é hoje, entendendo o passado 5 minutos, 10 anos e uma eternidade aí, né, de vidas e tal. E o futuro, o que é esse futuro? É a expectativa, né, do que você tem hoje, do seu aprendizado, do seu conhecimento, que você tem hoje, como você projeta isso para frente. Aí eu comecei a pensar o seguinte, falei, olha, como que eu vou projetar o meu futuro? Quem que eu sou hoje? Levantei meu histórico. Pô, sou um cara assim, trabalho no mercado de seguro há 36 anos, tenho um conhecimento, fiz muito curso de subscrição, fui para fora, trouxe uns 4, 5 produtos para o Brasil, já fiz startup de carteira, de produto, seguradora. E agora, né? Qual que é a minha expectativa? Esse meu passado me trouxe aqui, me construiu até aqui, eu estou, né, dizendo para vocês. Meu futuro é pegar todo esse meu passado, que eu sou hoje, e fazer o quê? Meu presente. E projetar isso. Quando eu começo a projetar isso dentro de uma empresa, eu começo a perceber o seguinte, o cara fala, pô, você não pode ser promovido aqui porque não tem espaço, né? Você não pode ser diretor, só pode ter um diretor. Ah, você não pode isso porque só tem aqui. E aí, eu começo a bater em algumas limitações que não são minhas. As limitações não são minhas, são outras pessoas me limitando. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero testar mais uma vez. Lembra que eu testei, que eu fui lá para sair de uma companhia, fui para outra para testar meu nome? Ah, vamos aqui, vamos testar se isso vai dar certo, vamos trabalhar nisso. Então é isso que eu quero fazer, eu quero testar em mim. Ver o que eu vou fazer, né? O que vai dar certo e vou compartilhar isso com vocês aqui. O sucesso, o fracasso, as minhas experiências. E é isso, né? Eu quero mais uma vez agradecer a audiência de vocês. Quero dizer que em breve a gente coloca outras informações aqui. E meu muito obrigado, muito prazer. Olha, qualquer crítica, curiosidade, vocês fiquem à vontade de entrar em contato, né, comigo, através dos canais aqui tradicionais, e-mail, celular, YouTube, o que for, né, Instagram. E muito obrigado. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram, ao mercado segurador que me acolheu sempre muito bem, os corretores sempre me acolheram muito bem, os resseguradores, os advogados, né? Eu tenho muito relacionamento com os escritórios de advocacia, porque seguros de responsabilidade civil tem tudo a ver com o escritório de advocacia. Os caras me ajudam de uma forma impressionante na questão do estudo, desenvolvimento, debate, né? O pessoal da IDA também, pô, estou sempre com eles lá. Eu acho que é um pessoal, não vou citar nome nem nada, porque eu acho que não tem muito a ver, né? Assim, eu posso esquecer alguém. Pô,
Entrei recentemente na ANSP também, né, na Academia Nacional aí, né, de Seguros, né? Então, pô, sou um acadêmico hoje, pô, agradeço demais essa indicação, né, de ser um acadêmico dos seguros, né? Isso tem uma relevância importante, né, de como você é um cara reconhecido como estudioso, o que você pode agregar, e a gente já começou a fazer alguns seminários, algumas palestras através da ANSP, seminários, então, nacional e internacional, vocês podem pegar algumas coisas aí, a meu respeito, pesquisar aí, procurar na internet, já participei de vários seminários também internacionais aí de seguro, resseguro, tem toda essa bagagem, essa história na mesa, que eu quero dividir, levar para vocês, compartilhar esse conhecimento e, assim, realmente agradecer a todos aí os envolvidos, né? Porque nesse mutualismo do seguro, assim, ninguém faz isso sozinho, né? Então, meu muito obrigado e um forte abraço, a gente se vê em breve. Até mais, meu nome é Márcio Guerreiro, até logo.